Ó, essa aqui, a gente tem um costume aqui de fazer apontamentos sobre quando políticos legislam em benefício próprio. E esse aqui é um caso típico desses, ó. A Comissão de Constituição e Justiça e também Cidadania da Câmara dos Deputados se reúne hoje para votar a proposta de emenda à Constituição que pode conceder a maior anistia da história com relação a irregularidades eleitorais que são cometidas por partidos políticos. O texto é de autoria do deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, recebe o aval de 147 parlamentares que reúne lideranças aí de partidos tanto do PT quanto do PL, que são, em tese, considerados opostos aí na política brasileira. Essa PEC pretende proibir a aplicação de sanções aos partidos que tiverem descumprido a cota mínima de recurso para as candidaturas femininas até as eleições de 2022 ou por irregularidade na prestação de contas anteriores. É o seguinte, vamos lá. Os deputados, os partidos, eles têm que dividir o dinheiro e têm que custear campanhas femininas e também prestar contas do dinheiro. E eles querem que tudo que ficou para trás de errado, inclusive com essa questão das mulheres, das candidatas, seja perdoado aí com essa PEC. Ó, no julgamento das contas partidárias de 2017, todos os 35 partidos que existiam na época não comprovaram que destinaram o mínimo necessário para promover a participação das mulheres na política como manda a lei. Só o Partido Novo não entrou nessa, porque não usou o dinheiro, porque naquele ano ele tinha abriu mão do dinheiro. Mas com a anistia aprovada pelo Congresso em 2022, o Tribunal Superior Eleitoral ficou com as mãos amarradas e aí cada um direcionou como quis o dinheiro. Um exemplo curioso dessa história toda é justamente um partido que chama-se Partido da Mulher Brasileira, que na verdade tem mais parlamentares homens do que mulheres. E eles não destinaram para todas as mulheres, somente para presidente do partido. Esse dinheiro foi encaminhado. Para aprovação disso tudo é preciso pelo menos 60% dos parlamentares e se isso acontecer a medida será promulgada e passará a valer sem a possibilidade de veto do Poder Executivo. Quer dizer, os deputados têm a condição, e os senadores também, a condição de se acertarem na CCJ e no plenário para ninguém colocar a mão. Isso sim é legislar em benefício próprio. Eu já começo com o professor Jorge. O Paulo, isso não é estranho ao sistema. Primeiro, quando você fala de PEC e de regras, você tem uma famosa, que foi o perdão, da PEC do perdão do dinheiro que é destinado à educação, que é essa obrigação constitucional de 25%. No ano 2020 e 2021, muitos gestores não aplicaram esse recurso e aí veio então o perdão. É uma prática. Essa prática é complexa porque você faz regras e depois flexibiliza as regras, dando segurança jurídica àqueles que fazem de forma equivocada, errada ou de forma ilegal. Os políticos não podem trabalhar dessa forma, porque isso desestrutura a própria democracia. Você acredita em que aquilo é a regra. As mulheres, nesse caso, acreditam que aquela é a regra, mas quando ela exige no cumprimento, depois já não é mais. É como aqui em Maringá, quando um vereador, autor, vai lá e diz: vamos reconhecer a importância de um sujeito que foi preso por violência doméstica. E aí você vai ver o prefeito veta com um argumento e diz: olha, não há uma reputação ilibada, está escrito, para fazer essa homenagem. E aí a Câmara de Vereadores vai lá e derruba um veto. Então você vê essa situação em que, no caso das mulheres, o respeito ao direito delas vai sendo flexibilizado. E aí a piada pronta, né? Partido das Mulheres, governado, administrado predominantemente por homens. É um uso da imagem para obter vantagens. No entanto, o perdão que vem deles próprios, com certeza, é em causa própria. Um erro gravíssimo de nosso sistema. Os políticos que estão apoiando, a gente tem que anotar os nomes e dizer: pode ir para casa. Fernando Tupan, sua vez, ó. Anistia para quem? Para quem quer ou para quem pode?
para quem pode, Paulo Caetano. E por isso que o Brasil é um país da piada pronta. Como podem fazer uma coisa dessa assim? Chega a ser uma afronta. O brasileiro precisa estar mobilizado, sim. Precisa ir para as ruas, precisa pedir que isso não aconteça. E o único jeito é se mostrando. Não pode apenas ficar falando em WhatsApp, tem que se mostrar. E Paulo Caetano, para mim, esse fundo eleitoral devia ser extinto. Teve um caso aqui numa eleição, aqui na eleição passada aqui em Curitiba, que uma mulher recebeu a verba diretamente de Brasília e uma das coisas que ela fez foi alugar a casa de um dos funcionários do gabinete dela. Então, alguma coisa está errada, Paulo Caetano. Você não acha? Como que você vai alugar para ser comitê eleitoral, alugar a casa do funcionário e o funcionário continuar morando nessa casa? Alguma coisa está errada com o Brasil, Paulo Caetano. Nós precisamos urgentemente mudar isso e somente nós, brasileiros unidos, podemos fazer.